Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora à continuação, né, da teoria ou dos assuntos que vão ser cobrados na prova de soldado bombeiro do estado do Pará, tudo bem? É, Iremos voltar agora ao tópico de química, ok? Na primeira aula, a gente tinha visto toda essa parte aqui, ó, de estrutura dos átomos, massa e carga elétrica das partículas fundamentais, ok? Nós vimos também, em outra aula, modelos atômicos de Rutherford, Dalton, vimos um pouco da teoria do modelo de Bohr, e agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai exatamente ver essa parte aqui, ó, o Bohr e modelo atômico segundo a teoria quântica, ok? Vamos ver elemento químico, número atômico e número de massa. Se der tempo, vamos falar de isótopos, ok? Ou seja, é uma grande parte do edital de Química do Bombeiro do Estado do Pará, ok? Então, vamos lá para o nosso quadro. Só peço para vocês que, como a gente está iniciando, a gente não tem uma estrutura ainda, não temos um aparato tecnológico em plenos gases de funcionamento, ok? Então, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam. Isso ajuda muito, isso é um retorno que vocês dão muito importante para a gente que está iniciando nesse mundo, ok? Então, assim, vamos agora iniciar esse tópico aqui, ó, que é o modelo atômico segundo a teoria quântica. Vamos falar de elemento químico, número atômico e o número de massa. Vamos lá. Só apagar essas anotações aqui. Vamos lá. Vamos lá aqui para o nosso quadro, tudo bem? Bom, pessoal, a teoria quântica atual, tudo bem? Essa teoria quântica atual nada mais é do que o resumo ou reflexo daquelas teorias que a gente já tinha visto lá atrás. Que teorias? Há teorias de Dalton, por exemplo, Dalton, a teoria de Thomson e a teoria de Rutherford, ok? Vamos só recapitular o que a gente tinha visto nas outras aulas. O que a gente viu nas outras aulas, tudo bem? A gente viu que o modelo de Dalton era o modelo da bola de bilhar. E o modelo de Dalton também falava que o átomo ele era indivisível. Ok? Aí o que o Thomson descobriu para a gente? O Thomson descobriu que no átomo tinha as partículas elétricas. Ok? E ele foi chamado, esse modelo de Thomson foi chamado de pudim de passas. Tudo bem? Aí o Rutherford foi um pouco mais a fundo, foi um pouco mais além. Ele descobriu que, na verdade, o átomo se dividia em núcleo e eletrosfera. Que no núcleo a gente tinha os prótons, tudo bem? Tinha os prótons e tinha os nêutrons. E na eletrosfera tinha exatamente os elétrons. Ok? Ou seja, recapitulando, o átomo moderno, exatamente, ele se qualifica, ele chega a essas conclusões atuais baseado nos estudos na teoria de Dalton, de Thomson, de Rutherford. E o que é o átomo, na verdade? O átomo é o constituinte fundamental da matéria. O que é matéria? É tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo que existe é constituído de átomos, tudo bem? E esses átomos, eles foram analisados, estudados por diversos cientistas ao longo da humanidade. E um dos cientistas que se aprofundou, que realmente chegou a uma teoria atômica que diz assim, poxa, realmente a atomística chegou ao seu ápice. Foi alguns desses cientistas que eu vou citar o nome agora, Niels Bohr, o Stronger, o Low Victor e o Heisenberg, tudo bem? Mas assim,
em tudo, o Rutherford, Thomson e Dalton foram fundamentais, tudo bem? Mesmo assim, o modelo atual do átomo está fundamentado no de Rutherford, ok? Aí, em resumo, a gente pode descrever a seguinte característica de um átomo. O núcleo dos átomos é composto de prótons e nêutrons, perfeito, né? Em que prótons são partículas carregadas positivamente e os nêutrons são partículas neutras. A eletrosfera é composta de elétrons, que são as partículas subatômicas de cada carga negativa e massa desprezível, ok? E tem que saber também que cada próton ele neutraliza a carga de um elétron, o que garante a neutralidade elétrica do átomo, ok? Os nêutrons têm a função de diminuir a repulsão eletrostática entre os prótons, e por isso dá estabilidade ao núcleo. Ou seja, vamos subdividir o átomo atual, ok? Vamos lá. Em síntese, o átomo atual ele está subdividido assim: átomo moderno, né? Bom, o átomo moderno, a gente tem um núcleo e a eletrosfera. Basicamente é uma bola maciça aqui, uma bola maciça, que tem exatamente essas coroas, ok? Essa aqui é a figura que está na série The Big Bang Theory. Claro, bem mais simétrica, né? Ok? Bem mais simétrica. Então, esses aqui são os constituintes do núcleo da eletrosfera. O que a gente tem que saber é o seguinte, que no núcleo tem próton e tem nêutron. E que na eletrosfera tem os elétrons, tudo bem? O que mais que a gente tem que saber? Que o próton tem carga positiva, o nêutron tem carga zero e o elétron tem carga negativa. E que a massa, quanto de massa tem um próton? É 1, o nêutron aproximadamente 1, isso aqui é o símbolo de aproximado, e o elétron 1 sobre 1836. Isso quer dizer que o elétron ele é meio que muito pequeno, tudo bem? Em relação aos outros, ok? Note que a massa do elétron é 1836 vezes menor que a massa de um próton ou de um nêutron, o que faz com que seja aproximadamente nula. A massa de um elétron deve ser considerada, para muitos cálculos, desprezível, porque ela é muito pequena, tudo bem? Aí, assim, características dos átomos, tudo bem? Atualmente são conhecidos 117 átomos diferentes. Estão todos dispostos na tabela periódica, mas nem sempre foi assim, porque vários desses átomos são artificiais e só entraram para a tabela periódica recentemente. Na natureza são encontrados apenas 92 tipos diferentes de átomos, ok? Ou seja, atualmente existem 117 átomos espalhados na nossa tabela periódica. Vamos falar da tabela periódica em outra aula, tudo bem? Vamos lá. O que mais é importante aqui para a nossa prova? A gente descobriu que existem 117 átomos, né? E o que caracteriza esses átomos ou esses grupos de átomos? Antigamente, pensava-se que a característica e a propriedade de certo tipo de átomo era dada por sua massa. Antigamente, por exemplo, eu falava assim, aquele átomo ali tem massa 13, então nenhum outro átomo tem massa igual àquele, ok? Só que, no entanto, depois da descoberta oficial do próton, em 1920, ficou claro que o que diferenciava os átomos de si não era o número de massa, e sim o número de prótons que cada um tinha em seu núcleo. Ou seja, na verdade, independente da massa, átomos com a mesma quantidade de prótons no núcleo tinham a mesma característica. Aí dessa constatação que deriva um dos conceitos mais importantes da química, o elemento químico. O que vai ser elemento químico? Elemento químico, que é representado pela letra... Elemento químico, que é representado pela letra Z, tá? Esse Z é o número atômico, tá? É muito importante o número atômico. Ele é o ente que caracteriza o elemento químico. O que é o elemento químico? É o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ok? Então, o Z, tá bom? O Z se chama número atômico, ok? É um número atômico. Tu vai ver que a maioria dos átomos se diferencia pelo seu número atômico, ok? Depois do número atômico vem o A. O A é a massa exatamente de um átomo, tudo bem? E basicamente surgiu daqui uma das fórmulas fundamentais da atomística, que é esse estudo que nós estamos fazendo, que é exatamente o A, ele é
o número de prótons mais... o número de prótons, que também é um número atômico. Lembre-se aqui também é o número de prótons, tudo bem? Prótons, ok? O A é igual ao Z mais o N, ou seja, a massa é igual ao número atômico, que é Z mais N, ok? Perfeito? Guarda isso aí. O número de massa. O que é o número de massa? Além do número atômico, né? Outro importante número que caracteriza um átomo é seu número de massa. Como praticamente toda a massa de um átomo se encontra em seu núcleo, e como a massa de um próton é aproximadamente igual à massa de um nêutron, define-se o número de massa como sendo a soma dos prótons e nêutrons no núcleo dos átomos. Tudo bem? Perfeito. Até aqui, basicamente, é um resumo da atomística, ok? A partir daqui, a gente vai analisar outros fatores, tudo bem? Eu vou apagar nosso quadro, não vou voltar para outra lousa, como eu fiz na outra aula. Eu vou apagar isso aqui. Eu espero que vocês batam print ou anotem, ok? Vou apagar aqui, para a gente fazer nesse mesmo quadro aqui o nosso próximo tópico, ok? Apagar rápido. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos ver exatamente um conceito muito importante, tudo bem? Que conceito é esse? É um conceito de íon, ok? O conceito exatamente de íon. Íon, átomo neutro e átomo neutro. O que é um átomo neutro? Átomo neutro e íon. Tudo bem? Pessoal, um átomo neutro é o seguinte, um terceiro número bastante importante é a carga que um átomo pode adquirir. Como assim? Exatamente, o átomo pode adquirir carga, positiva ou negativa. O número de elétrons de um átomo pode variar. Perceba, o número de elétrons pode variar. Olha, eu vou até anotar isso porque muita gente se confunde. Não é o número de prótons que pode variar, é o número de elétrons, ou seja, os elétrons eles podem variar. Ou seja, a carga elétrica pode variar do átomo. Tudo bem? Por isso, um átomo ele pode perder ou ganhar elétron dependendo da forma como recebe ou libera energia. Ou ainda quando forma ligações com outros átomos, ok? Agora, mais importante, átomos carregados eletricamente são chamados de íons, ok? Olha só, vou anotar aqui. Átomos carregados eletricamente são chamados de íons. O que são íons? Exatamente cargas positivas ou cargas negativas. Porque se não tiver carga positiva nem negativa, ele está neutro, ok? Vamos lá. O que é o átomo neutro? Aguarde isso aí. Átomo neutro. Um átomo está eletricamente neutro quando possui um número de elétrons igual ao número de prótons. E átomo positivo, olha só, o átomo positivo, átomo positivo, ele é chamado de cátion. Guarde isso. E o átomo negativo é chamado de ânion. Ou seja, existe os íons, né? São átomos que possuem carga elétrica, tudo bem? Só que eles podem ter carga positiva, isso é chamado de cátions, ou eles podem ter carga negativa, isso é chamado de ânions, tudo bem? Ânions, ok? Tudo bem? Ou seja, existem os nêutrons, os cátions e os ânions. Agora preste muita atenção, a única forma de um átomo adquirir carga elétrica é pela perda ou ganho dos elétrons. Já disse isso, não tem nada a ver com nêutrons e prótons, e nunca pela variação de seu número de prótons, ok? Qualquer reação envolvendo a variação do número de prótons seria uma reação nuclear. Isso é muito importante. Por exemplo, o pessoal acha que... O que é uma reação nuclear? Essas reações de bomba atômica nada mais é do que fissões no núcleo atômico de um átomo. E lá dentro tem energia suficiente para gerar uma bomba atômica? Sim, sim. Tudo bem? Ou seja, é daqui que surge toda a ciência bélica, a ciência militar. É por isso que essa parte é importante da física. Por exemplo, se você fazer uma fissão no núcleo de determinado composto ou átomo, isso pode gerar uma explosão muito grande, tudo bem? Ou seja, no núcleo, ele é muito sensível. O núcleo não varia, que varia a quantidade de elétrons, ok? Isso é muito importante, tudo bem?
Aí tudo bem. E como é que a gente representa esses átomos na natureza? Tudo bem? Os elementos são representados por símbolos que foram organizados por um cara chamado Berzelius e escolhidos a partir da primeira letra maiúscula do nome do elemento em latim. Tudo bem? Como é que, por exemplo, vamos lá, por exemplo, fazer alguns exemplos aqui de compostos, né? Por exemplo, a gente tem um átomo, que é o Ag. Por exemplo, o Ag. O que é o Ag? Ag, esse aqui é um elemento, ó, neutro. Por que neutro? Porque não tem nenhuma carga aqui, nem positiva nem negativa. É o neutro. Que carga é essa? Exatamente a prata. Isso aqui é um exemplo de átomo, tá bem? Vamos ver outro aqui para vocês se tocarem. O Al. Al, chamado de alumínio. Tudo isso aqui são elementos da tabela periódica, ok? Mais outro. Cálcio, famoso cálcio. Tudo bem? Agora, eu vou falar uma coisa bem importante para vocês. Quando ele tiver aqui, ó, mais ou menos, ele não está mais neutro, tudo bem? Por exemplo, esse aqui é o alumínio neutro. Mas como seria o íon alumínio? Ele seria, por exemplo, assim, o Al3. O Al mais 3. Quer dizer que ele é um íon, ou seja, um íon cátio, alumínio mais 3, com carga mais 3. No caso, ele ganhou ou perdeu? Quando tem um símbolo de mais, quer dizer que ele perdeu quanto? Perdeu 3. Tudo bem? Só um exemplo aqui de como seria, ok? Ou seja, existem vários elementos, né? O flúor, o ferro, o hidrogênio, mas se a gente for escrever todos aí, tudo bem? Vai demorar muito, ok? Então, segure aí, é muita informação, é uma matéria muito cheia de pequenos detalhes, mas que vai cair na sua prova e você vai acertar. Se Deus quiser, você vai acertar, tudo bem? Vamos lá. Para o ensino da química, né, a gente usa a IUPAC. O que é a IUPAC? Vou botar bem assim no cantinho. IUPAC. Essa aqui é a internacional, tipo assim, é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Se chama IUPAC. Você não precisa decorar. Você sabe que isso aqui é a lei da química. A química, ela se traduz pela IUPAC, tudo bem? O que a IUPAC diz, pessoal? A IUPAC diz o seguinte: para o ensino da química, né, recomenda que o átomo do elemento de símbolo X, de número atômico Z, número de massa A e carga Q seja representado como se segue. Como é que a gente vai representar um elemento químico, tudo bem? Na química. O elemento químico na química vai ser representado exatamente assim. Por exemplo, imagina que tu tem um X aqui, é um elemento químico, ok? Nesse agora, a massa vai ficar onde? No elemento químico a massa vai ficar aqui e o número de atômico vai ficar aqui, ok? E aqui vai ficar mais ou menos que a carga se ele for um íon, tudo bem? Eu vou apagar aqui e explicar de novo isso aqui para vocês, ok? Segurem aí, anotem tudo, porque tudo é importante, tudo bem? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tudo bem? Pessoal, de novo, compartilhe esse vídeo aí, tudo bem? A gente está fazendo aqui com muito esforço, muita dedicação, então curtam, compartilhem e bora para cima, ok? Beleza. Bom, aí o PAC disse que a gente tem que representar um elemento, qualquer elemento, né? Um átomo, por exemplo, da seguinte forma. A gente deve representar ele. Imagina que eu tenho um átomo, e esse átomo é o átomo X. O número atômico eu boto aqui, a massa eu boto aqui, ok? E a carga eu boto no canto superior direito. No caso, a carga, mais ou menos, ok? É assim que representa um elemento. Aí, a carga também obedece um padrão sugerido pelo IUPAC, tudo bem? Preste atenção, a indicação do valor da carga deve ser sempre da seguinte forma, ou mais ou menos. E se for mais de 1? Mais 2 ou menos 2. Mais 3 ou menos 3. Vocês pegaram? A carga, ela tem que ser mostrada aqui e dessa forma, tudo bem? E dessa forma aqui, ó. Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, tudo bem? Ou seja, dessa forma que a gente pode representar. Vamos representar, por exemplo, alguns elementos. Vamos representar, por exemplo, o cálcio, tudo bem? O cálcio normal, ok? Como é que eu represento o cálcio normal? O cálcio ficaria assim, ó. O cálcio, né? Qual o número atômico do cálcio? Exatamente 20. E a massa do cálcio? Exatamente 40. Ok? E, por exemplo, se ele tiver uma carga, né? Carga de mais ou menos, onde eu coloco? Exatamente a carga vai no canto superior direito. Vamos supor mais 2, o cálcio mais 2. Quer dizer que o cálcio, essa daqui é a representação dele, ó. Ok? Ele é representado dessa forma aqui, o cálcio, ó. Quem é esse 40 aqui? Esse 40 exatamente é o ar.
E quem é esse 20 aqui? Esse 20 é exatamente o Z, tudo bem? Ou seja, o A é a massa e o Z é o número atômico, ok? Isso aqui é o quê? A carga dele. No caso aí, ele é um cátion. Se ele é um cátion, ele perdeu. Perdeu quanto? Perdeu 2 elétrons. Tudo bem? Entendeu? Ou seja, assim que recomenda aí o PAC. Número de massa aqui, o número de prótons aqui, a carga aqui em cima. Tudo bem? Vou apagar esse e vou representar mais um para vocês. Vou apagar aqui e vou representar mais um. Vamos lá ver quem a gente vai representar agora. Vamos representar, por exemplo, o estrôncio negativo, né? Ou seja, o estrôncio que perdeu. Esse aqui é o estrôncio, tudo bem? O símbolo S, ficou estranho esse S, mas tudo bem. Esse S, o número atômico dele é 16. E, eu não sei se é o estrôncio ou o enxofre, tudo bem? Depois eu vejo para vocês. E o 32. Ok? 32. Ou seja, o número atômico 16 e a massa 32. 32 o quê? 2 menos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele não é neutro. Por que ele não é neutro? Porque ele tem carga aqui, né? E a massa dele é 32 e o Z é 16. A gente já poderia ver, não nesse caso, imagina que esse aqui não tenha esse daqui, esteja no estado neutro, né? Como é que eu acho o número de nêutrons? Lembra que eu falei daquela forma de agora? Se ele te pede o número do nêutron desse cara aqui, como é que tu faz? N mais P. Ó, aí se ele quiser o número de nêutrons, tu joga para lá o P. O P tá mais, vem menos, ou seja, N é igual ao A menos o P, tudo bem? E quem é o A? 32. E quem é o P? 16. No caso, fica... Opa, 16 aqui, né? Ou seja, 32 menos 16 fica 16 o quê? Nêutrons. Pegaram? Tudo bem? Ok? Então, é assim que eu represento os elementos da tabela periódica, tudo bem? Bom, pessoal, essa aqui é o final da atomística, ok? No caso, falando dos modelos atômicos. Na próxima aula, a gente vai falar dos isótopos, dos isóbaros e dos isótopos. Então, continue com a gente e até a próxima aula, tudo bem? Fique com a gente aí que a gente vai mandar materiais diários, ok? Então, curta e compartilhe esse vídeo e até a próxima.